vamos tratar esses tipos de simetria. Simetria esférica, ela é caracterizada por essa configuração de campo aqui. O campo é radial, depende apenas da coordenada R, ou seja, não depende nem de θ e nem de φ. E é só radial. As linhas de campo, elas convergem para um único ponto do espaço, que a gente adota como sendo a origem do sistema de coordenadas e que é o centro geométrico daquelas cargas. Convergem para ou saem dela. Um exemplo óbvio desse tipo de simetria é a carga pontual. Se você tem uma carga pontual, adotando a origem do sistema de coordenadas coincidindo com a carga, ou seja, aqui está a origem, né? Nós sabemos que as linhas de campo vão ser sempre na direção de R chapéu, né? A própria expressão da lei de Coulomb indica isso pra gente. Podemos fazer uma brincadeirazinha aqui. Imagina que eu não saiba a expressão da lei de Coulomb, mas eu sei que para uma carga pontual, o campo tem essa forma aqui. E eu conheço a lei de Gauss. Eu sei que o fluxo através de qualquer superfície fechada é sempre igual à carga total interna a essa superfície dividida por ε0. Como é que eu poderia usar a lei de Gauss para determinar o campo de uma carga pontual? Sabendo que ela tem simetria esférica e sabendo a lei de Gauss. É simples. Aplicar a lei de Gauss quer dizer o seguinte: você vai sempre imaginar uma superfície adequada para a sua aplicação, desenvolver esse termo aqui e calcular o campo conforme eu vou mostrar. Primeira coisa, vamos imaginar uma certa superfície, que a gente chama de superfície gaussiana, adequada para isso. Se a simetria é esférica, eu não vou imaginar uma superfície cilíndrica para a aplicação da lei de Gauss. A lei de Gauss vale, mas não é adequada para a aplicação que eu quero. Então, se a simetria é esférica, eu vou imaginar uma superfície gaussiana esférica, centrada na origem, claro, mas de que tamanho? A superfície gaussiana sempre deve passar pelo ponto onde você quer calcular o campo elétrico. Então, se eu quero calcular o campo elétrico num ponto qualquer do espaço, isso quer dizer que ele tem uma coordenada R qualquer. Então, vamos imaginar aqui uma superfície esférica de raio igual à distância do ponto onde eu quero até a origem, que nada mais é do que a coordenada R do ponto P onde eu quero o campo. Eu sei que o campo em cada ponto tem essa configuração aqui. As linhas de força são radiais, como eu desenhei. Então, num ponto como esse aqui, por exemplo, o campo elétrico está na direção, que é o prolongamento do raio. Como é que fica essa integral aqui que representa o fluxo do campo elétrico através daquela superfície S que eu imaginei? O campo tem essa dependência aqui, tem essa estrutura. O módulo dele depende só de R. E o vetor campo é radial. Eu vou fazer o produto escalar desse campo com o vetor unitário normal à superfície em cada ponto do espaço. Bom, o vetor unitário normal à superfície em cada ponto do espaço, o vetor unitário normal a cada ponto de uma superfície esférica é o próprio vetor R chapéu. Então, este é que eu vou usar aqui para efetuar esse produto escalar. A integral é feita então na superfície ds, fechada, que é a esfera pretendida. R chapéu, escalar dele mesmo, dá o módulo dele ao quadrado. Portanto, isso aqui dá 1. Então, vejam como ficou a integração agora. Eu vou integrar um campo que depende só da distância até o centro, que é a coordenada R, através de uma superfície esférica, que tem R constante. Todos os pontos dessa superfície têm o mesmo raio. Concordam comigo, então, que nessa integral, esse campo é constante? Tem sempre o mesmo valor? A coordenada radial é sempre a mesma, o campo depende apenas dessa coordenada radial. Logo, em toda a região onde eu estou fazendo aquela integral, ele tem o mesmo valor. Se tem o mesmo valor, o campo é uma constante. E se é constante, ele pode cair fora da integral. Eu nem preciso substituir o ds pela expressão dele em coordenadas esféricas, r ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ, porque eu já sei quando dá essa integral aqui. Isso aqui vai dar a área total da esfera. A integral de ds dá a área total. E a área total da esfera, nós sabemos, ou já calculamos até naquela revisão de cálculo vetorial, que vale 4πr2. Portanto, o fluxo total daquele campo é E vezes 4πr2. Vejam que a única coisa que eu usei aqui foi o conhecimento de que o campo tem essa estrutura aqui, que é o que caracteriza a simetria esférica. Toda vez que a gente souber que o campo tem essa estrutura, que tem simetria esférica, essa conta aqui pode ser feita, vai dar sempre a mesma coisa, ou seja, se você escolhe como superfície gaussiana, nesse caso uma superfície esférica, já se pode escrever direto que o fluxo dá o campo em módulo vezes a área da esfera, 4πr ao quadrado. Completando a lei de Gauss, esse fluxo, E vezes 4πr ao quadrado, vai ser igual à carga interna à superfície gaussiana que você escolheu, dividida por ε0. Veja que a superfície gaussiana não tem nada a ver com qualquer superfície existente ali naquela região. Tá? Foi uma superfície imaginária auxiliar que eu usei para calcular esse fluxo e, consequentemente, agora calcular o campo. Porque é fácil ver qual é a carga total que tem dentro dessa superfície gaussiana. Só tem uma carga no problema e ela está dentro da gaussiana. Está aqui no centro dela. Portanto, essa carga interna na superfície é a carga aqui. Passando 4πr ao quadrado dividindo, eu tenho o campo em módulo. E se eu tenho o módulo do campo, eu conheço o vetor campo, porque eu já sabia de antemão que esse vetor está na direção radial.
Simples, né? Toda vez que eu tiver simetria esférica, eu posso fazer esse procedimento. E quando que isso vai acontecer? Bom, carga pontual, como nós já vimos aqui, vocês já devem imaginar que para ter uma simetria esférica, a geometria da distribuição tem que ser esférica. Se eu tiver uma superfície esférica carregada uniformemente. O que eu quero dizer é você tem carga apenas numa superfície matemática de espessura zero. E essa distribuição de cargas é uniforme ao longo de toda a esfera. Bom, se é esfera, todos os pontos têm a mesma distância ao centro. Então a coordenada R, naturalmente, é constante em todos os pontos dessa superfície carregada. A densidade de cargas, que vai ser superficial, o sigma, ela só poderia depender então de θ ou de φ. Se ela depender de θ ou de φ, aí destrói a simetria esférica. Não é possível você ter uma distribuição de cargas que tenha campo com essa característica aqui, se a sua distribuição de cargas depender de θ ou de φ. Então isso seria uma distribuição apenas na superfície, uma superfície idealizada, matemática, de espessura zero, onde eu tenho uma carga com sigma uniforme, constante. Olha, não é difícil ver que esse tipo de distribuição vai dar origem a um campo com aquela característica. É só a gente analisar como é que fica a superposição dos campos das diversas cargas que a gente vai encontrar aqui. Como é uma distribuição contínua de cargas, em princípio eu tenho que dividir essa distribuição em vários pedacinhos infinitesimais, calcular o campo de cada um deles e somar, ou seja, integrar. Vamos supor que você tem um elemento de carga, imagina aqui um certo paralelo dessa esfera, e que eu queira calcular o campo, por exemplo, aqui. Importante que você pegue esse paralelo perpendicular ao raio que passa pelo ponto onde você quer o campo. Então, nesse paralelo, considera aqui um elemento de área. Esse elemento de área aqui vai exercer sobre o ponto em questão um campo que tem essa direção aqui. Para determinar o campo total aqui, você tem que pegar todos os possíveis elementos de carga. Bom, vai haver aqui nesse mesmo paralelo um elemento de carga que está diametralmente oposto. Então aqui você tem um outro elemento de carga que vai exercer sobre esse ponto no espaço um campo elétrico, vamos chamar de dE'. Esse campo elétrico dE', ele tem o mesmo módulo que esse. Vamos ver por quê? Vamos olhar esse triângulo aqui, ó, formado pelo ponto onde eu quero o campo e esses dois elementos de carga considerados de frente. Então eu vou ver o seguinte, eles estão aqui nesse paralelo, né? Esse elemento de carga aqui eu vou chamar de 1, está aqui olhando de frente, ele vai estar aqui do lado direito. Esse elemento de carga, que eu vou chamar de 2, está aqui do lado esquerdo. E esse diâmetro do paralelo que une os dois está aqui. O ponto P, onde eu quero esse campo, está aqui. A origem está aqui. Então, aqui é o ponto P, aqui é a origem da esfera. O campo DE exercido pelo elemento 1 está nessa direção aqui. E o campo DE' exercido pelo elemento 2 está na direção do elemento para o ponto. Portanto, nessa direção. Vejam, esse segmento preto é o diâmetro da circunferência do paralelo que contém os dois elementos de carga. Portanto, isso aqui é o raio, isso aqui é o raio, eles são iguais. Essa altura do triângulo, que está contida no segmento que vai do ponto até a origem, segmento radial, é comum aos dois triângulos. Esse ângulo aqui é reto, os triângulos são idênticos e, portanto, essa distância aqui e essa são iguais. O campo elétrico que cada um produz depende da carga e da distância. Depende diretamente da carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância. As distâncias são iguais. E as cargas são iguais também. Por que elas são iguais? Porque a gente está partindo da hipótese que a esfera possui uma carga total distribuída uniformemente. Então, o sigma é constante. Qualquer elemento de carga sobre a esfera tem carga dada por sigma vezes ds, onde o ds é o quadrado do raio da esfera, seno de θ, dθ, dφ. Se eles estão no mesmo paralelo, o ângulo θ, que é isso aqui, né? Ou isso, os ângulos θ são iguais para os dois. Então, o dq é igual para os dois. Carga igual, distância até o ponto P igual, então os campos são iguais. E como os campos são iguais e esses triângulos são retângulos, é claro que a componente lateral aqui do campo, dos dois elementos de carga, elas vão ser iguais, tá bem fora de escala aqui. Essa vai se cancelar com essa e a resultante vai ser no prolongamento do raio, ou seja, na direção radial. Esse raciocínio pode ser feito para todos os pontos, para qualquer ponto ao redor da esfera, e fica claro então que o campo sempre vai ser na direção radial. Como, por outro lado, a distribuição de cargas não depende de θ nem de φ, o campo em módulo não pode de forma alguma depender de θ ou de φ. Ele vai depender, portanto, apenas de R. Então, distribuição superficial de cargas com densidade de carga sigma constante, distribuição superficial uniforme de cargas, gera um campo que tem simetria esférica, ou seja, depende apenas da distância até o centro da distribuição e está na direção radial. Para esse tipo de distribuição, eu posso fazer o mesmo raciocínio que eu fiz aqui. Olha, é fácil enxergar, né? Se você quiser calcular o campo num ponto que está aqui dentro da distribuição, a uma distância do centro menor que o raio da esfera, onde estão as cargas, você imaginar uma superfície
superfície gaussiana esférica passando por aqui, existe alguma carga aqui dentro dessa superfície gaussiana imaginária? Não. Ela tem raio R menor que a esfera, toda a carga supostamente está na superfície da esfera e, portanto, essa carga interna aqui seria zero. Ou seja, dentro de uma superfície esférica uniformemente carregada, o campo é zero. Fora da superfície esférica uniformemente carregada, o raciocínio que eu fiz aqui é o mesmo, não se altera em nada. A única coisa que vai ser diferente é que essa carga aqui vai ser a carga total da esfera. Ou seja, fora da esfera carregada uniformemente, o campo tem o mesmo comportamento do campo de uma carga pontual. De fato, esse é o único caso em que você pode afirmar que o campo fora da distribuição é equivalente ao campo de uma carga pontual no centro dela. Isso falando em termos exatos. Em termos aproximados, claro que se você tem uma distribuição que não tem nada de simetria esférica, por exemplo, uma distribuição de cargas nesse apagador aqui, mas você quer determinar o campo que ela produz mais ou menos lá em Maré da Fé, está a 20 km de distância daqui. O apagador tem uns 20 centímetros. Maré da Fé está a 20 km. 20 vezes 10 a menos 2 metros, dividido por 20 vezes 10 ao cubo metros. A distância onde eu quero o campo é 10 elevado a quinta vez maior que o tamanho do apagador, da distribuição. Tem um fator aqui de 10 a menos 5. É lógico que o formato dessa distribuição não interessa muito. Muito longe dela, a diferença entre o campo dessa distribuição aqui e o campo de uma carga pontual, cujo valor é o mesmo da carga total da distribuição, eles não são muito diferentes. Eu posso considerar o campo desse apagador, muito longe, como se fosse o de uma carga pontual no centro dela. Mas onde é o centro dela? Tanto faz, né? Porque 20 centímetros para 20 quilômetros, se você colocar o centro aqui ou aqui, 10 centímetros de diferença, para quem está a 20 km não vai fazer diferença nenhuma. E a outra situação é se você tiver uma carga distribuída volumetricamente, então a carga estaria não só numa superfície, mas distribuída num volume. Isso não prejudica a simetria esférica desde que a densidade volumétrica de cargas não dependa de outra coisa a não ser a distância ao centro, da coordenada R. Ela não pode depender nem de θ nem de φ. Como eu disse, isso destrói a simetria esférica. Ela pode, entretanto, depender de R. Isso é fácil de ver, porque uma distribuição maciça de cargas, uma distribuição volumétrica de cargas, ela pode ser considerada como uma superposição de distribuições superficiais de espessura infinitesimal. Se você pensar em várias esferas de raios um pouquinho maior que o anterior, de espessura infinitesimal é desprezível, vale esse resultado aqui. O campo de cada esfera é radial e depende apenas da distância até o centro. Então é claro que o campo da superposição delas também vai ser assim.